Boa noite a todos. Boa noite. No sábado, o nosso irmão Marco, que é presidente do Centro Espírita de Belo Horizonte, estava aqui no Rio e, graças a Deus, voluntariamente se prontificou a fazer a preleção aqui para nós. Fez uma palestra sobre a fé espírita. E o que nós vamos hoje, humildemente, é trazer mais alguns pontos que vão complementando aquilo que ele nos minutos poucos de uma palestra não deu conta, quem sabe, de deixar tão claro, nunca damos conta mesmo, e nos sentimos meio comprometidos, porque para mim foi um momento maravilhoso. Ele fez um levantamento, um trabalho minucioso e foi trazendo os apontamentos e trabalhando aí conosco. Me senti muito no dever de, modestamente, dar uma certa continuidade, porque conheço a história dele. É uma pessoa muito empenhada, muito dedicada, muito estudiosa e vai fundo nas coisas, e é muito bonito ver estar próximo dessas caminhadas. Para mim é uma alegria, é sempre uma honra ser amiga dele, companheira de trabalho. Construímos a sede do Centro de Belo Horizonte juntos ali, no dia a dia, trabalhando pesado mesmo, indo fim de semana trabalhar lá, e ele dedicadíssimo, é uma pessoa que tem essa coisa boa de, assim como trabalha o intelectual, trabalho pesado, carrega lata de cimento, carrega também tijolo, mas também carrega madeira e também sobe material para bater laje. É uma pessoa incrível, assim, no sentido de ser diverso nas funções. E ele estar aqui, poder compartilhar um momento conosco, foi uma felicidade. E em função dessa felicidade, me senti comprometida a hoje trazer um pouco acerca do que ele trouxe, só que já em outros pontos, né? Mas como nós intitulamos aqui como Transitando pela Terra, Vivendo e Produzindo Cultura, também me senti no compromisso de clarear essa palavra cultura, porque ela ficou tão voltada só para a cultura no sentido do teatro, dos trabalhos acadêmicos, da música e tal, e nós sabermos que nós somos, por excelência, todos os seres vivos, cultivadores. Não há um ser vivo que não cultive algo. Às vezes, por falta de oportunidade para acompanharmos nossos irmãos que estão em outras faixas evolucionárias, fique difícil perceber isso. Quando a gente tem o privilégio de ter reencarnado no meio rural, que veio desde muito cedo lidando diretamente com todos eles, a minhoca, o rato, o porco, a vaca, a galinha, o jacaré, o tatu, a gente vai vendo o quanto essa gente toda cultiva e o que é cultivar para cada um, especialmente que move cada um a cultivar, quem sabe num primeiro instante, seja a necessidade de criar sustentabilidade para a sua própria existência aqui. Na medida que esse ser vai
se intelectualizando, porque a inteligência todos trazem, a imanência do Pai todos trazem. Na medida que vamos complexificando, que é quando os nossos sistemas vão criando uma complexidade maior e que, portanto, permite uma captação mais intensa e mais plural de níveis de vibrações e de informações, na medida que isso vai acontecendo, nós vamos mudando a nossa forma de produzir. Que não quer dizer que seja para melhor. Hoje nós já questionamos se a forma de produzir, no sentido da agricultura atual, se ela é melhor do que a de nossos avós e de nossos tetravós. Porque ela compromete muito mais o meio e coloca a humanidade em perigo. E aí nós temos que ir avaliando no transitar que estamos fazendo, vivendo e produzindo cultura, como está a minha produção. Porque essa produção, os espíritas têm que admitir, já é urgente isso, que todos são produtos mediúnicos. Todas as produções são produtos mediúnicos. O que diferencia um e outro, a qualidade. E nós já irmos fazendo algumas reflexões sobre a qualidade do que estamos produzindo. Especialmente, num primeiro e maior instante, produzindo de incentivo a mim mesma para fazer. O que eu estou incentivando a mim mesma para fazer? Porque o produto mediúnico vai se desdobrar e vai surgir, vai se manifestar para todos, a partir desse primeiro instante. Daí eu copiei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e que está no capítulo 6, na parte de instrução dos espíritos, onde bem dentro da proposta que o Marco trouxe, traz o seguinte parágrafo: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Aí o espírito orientador afirma: todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros e as faltas que nele se enraizaram são de origem humana. E os espíritos orientadores nos clamam: irmãos, nada perece, cuidai-vos. Antes do marco, nós tínhamos trabalhado nas semanas anteriores acerca dos 4 grandes paradigmas que envolvem nossa caminhada aqui na Terra: o tempo, o espaço, a inteligência e as contingências. Aí eu fiz umas pontuações aqui para o nosso tempo render mais. Com relação ao tempo, como temos conseguido nos presentificar, estar presente, no presente, estarmos presentes no presente, presentes em nós mesmos, para a valorização do tempo. E pus a seguinte pergunta: o que estou fazendo com este momento? Cada um
se perguntar: o que eu estou fazendo com este momento? Porque é ele que eu tenho nas minhas mãos. Eu ainda não tenho o futuro e não tenho mais o passado. Se eu estiver muito no passado, porque no passado esse meu irmão me tratava mal, porque no passado me faltou escola de qualidade, porque no passado me faltou água tratada, porque no passado o barbeiro me contaminou e trepanosoma. Se ficar nisso, qual vai ser minha produção, inclusive para, com o tempo que tenho agora, salvar o possível máximo de aproveitamento e de produtividade, já que citei aqui algumas coisas que, se eu estou agarrada a elas, significa que elas me significaram perda. Mas eu vou ficar em cima da perda ou eu vou ficar em cima de auferir a partir de agora a melhor produtividade possível? E é possível. Não importa que a pessoa esteja com uma esclerose múltipla, onde move só um dedo, mas com um dedo ele é capaz de fazer a produtividade máxima possível a ele. Se ele não ficar no passado e nem ficar já sonhando só com o futuro. O futuro é alguma coisa que nós estamos no presente construindo. Na medida que somos capazes de avançar para o futuro com um olhar que seja efetivamente produtivo, aí é muito produtivo estar no futuro, alguns instantes. E a gente alcança onde queremos chegar. Mas esse onde queremos chegar, do ponto de vista do Espiritismo, é extremamente válido na medida que nos presentificamos. Porque para eu chegar lá, eu dependo de, no presente, já fazer as bases. Seja onde quiser chegar, o que quiser fazer, o que quiser alcançar, a base é agora que nós temos que construir. Daí colocamos uma outra questão com relação ao espaço. Com relação ao espaço, como eu o significo? Que significação eu faço? Já vimos aqui dos encontros anteriores que todos nós somos contingentes. Como contingente, como eu significo o espaço que eu chego? Quando eu entro por aquela porta adentro, quem está aqui e que já presenciou momentos comigo aqui, quais são os sentimentos que essa pessoa experimenta? Não estamos considerando aí simpatia, antipatia, falta de empatia. Não, nós estamos considerando no esforço que vamos fazendo para apresentar o melhor, com toda a nossa convicção, sem falsidade, apresentar o melhor. Quando adentramos um espaço, como nós o significamos? Nós o significamos. Nós estamos falando do espaço, não estamos falando agora ainda da pessoa, não. Né? Veio uma pessoa aqui pela primeira vez. Quando eu entrei, o movimento que eu fui gerando de sentimentos, de ordem, de equilíbrio, porque tudo isso a gente chama de desequilíbrio, mas é um equilíbrio que não está bom. Mas é equilíbrio. É ou não? Ficou claro isso ou não? Senão eu repito, porque é um ponto importante nesse momento nosso. Atmosfera mental. Isso, e é um equilíbrio. O equilíbrio pode estar deslocado para um padrão ruim, mas é um equilíbrio deslocado para o padrão ruim, que a gente aprendeu a chamar de desequilibrado, ou de desequilíbrio. Mas é um equilíbrio.
O nosso irmão Buda, ele tem o maior cuidado de nos convidar a estar no caminho do meio. Ou seja, não vá para muito mais, mas também cuide-se para não ir para o muito menos. Procure o caminho do meio. É o caminho do melhor equilíbrio, porque os outros também são equilíbrios. Aí, bom, vamos pensar na pessoa entrando, movimentando pelo espaço, cumprimentando, dialogando, expressando, seja quais forem as palavras e tal. Quem está aqui pela primeira vez, qual vai ser a impressão que estaremos contribuindo para que essa pessoa registre nela, da melhor forma possível, esse espaço? Estamos falando do espaço físico, que não é físico, né? Estamos usando a palavra físico por uma questão de cultura que vem vindo, porque na verdade ele não é físico, porque não há o físico, é tudo energia. Agora vamos pensar no espaço de sentido. Essa pessoa vem com o seu espaço de sentido, buscando melhorá-lo. Aí quando entrei, que fui trazendo toda essa movimentação, e voltando aqui, né, o que eu entrei cultivando, e fui colocando em movimento a minha capacidade de cultivar, e fui cultivando mesmo, fui fazendo com os senhores todos interações que permitiram produções. Quais foram os produtos mediúnicos que essa pessoa que estava ali pela primeira vez foi tendo a oportunidade de experimentar? Até para ela saber assim, quero voltar a esse lugar? Foi confortável? Significou bem a mim? Está dentro da proposta que eu estou buscando de me melhorar, de me equilibrar melhor, para que ela possa acreditar nesse conjunto. Que acreditar é a base para a fé. É ou não? A fé começa num acreditar. E esse acreditar é em função das avaliações que cada um com sua massa crítica, que envolve o conjunto espírito, perispírito, sistema bioquímico, que aí entra cérebro, que já é uma capacidade ligada ao cognoscional, ao cérebro, pensando, processando, distribuindo informações, veiculando as informações para o sistema inteiro. Qual foi o cultivo que ela conseguiu? E inclusive porque ali ela esteve frente a outros produtos mediúnicos, produzindo dela, na interação. Num movimento onde tudo é energia. Será que até há bem pouco tempo a gente pensaria que essa parede, que essa coluna, que esses quadros, que isso tudo é energia? Que o que existe é energia? Que o que nós chamamos de material é ilusório? Até bem pouco tempo, ilusório para nós, quem sabe, fosse aquilo que não enxergamos. Inverteu-se. Para os físicos, para os químicos, para os bons matemáticos, ilusório é o que nós chamamos de matéria. Isso aqui é ilusão, porque daqui a pouco tempo isso aqui vai ter desmoronado, mas a energia vai estar aí no cosmos. Daqui a bem pouco tempo essas paredes terão se demolido, né? Pode ser que elas não tenham sido demolidas, elas se demoliram, e o que existe? A energia que dissipou.
as paredes, então, eram uma ilusão, era temporal, era uma coisa susceptível a deixar de existir, mas a energia não. Quando vamos assumindo essa característica, nós começamos a ter mais condições diante de nós mesmos de nos perguntar acerca de como estamos lidando no mundo da energia com a inteligência que trazemos. E aí podemos fazer a seguinte pergunta: com a energia que trago, o que faço? Ou, vamos melhorar a pergunta. O que faço com a energia que trago? O que faço com a inteligência que trago? Eu planifico os equilíbrios para melhor ou crio distúrbios nos equilíbrios que cada um está a duras penas sustentando? Que cada um está aí num esforço enorme para sustentar seus equilíbrios. E nós passamos a nos perguntar, com a inteligência que trago, somada à imanência do Criador em mim, a todas as orientações boas de espíritos encarnados e desencarnados. E em orientação espírita não fica mais esperando que vai ser o médium fulano que vai trazer a orientação do espírito Beltrano se manifestando, ou tenho que sonhar com o espírito, tenho que falar com minha avó que já foi, com meu bisavô. Não, não. Quando a gente fala de orientação, o olhar de alguém é uma orientação. Passar por alguém e sentir a energia dele, uma orientação. Alguém vem à casa e a gente sente que a pessoa estava necessitada de um conforto no sentido de relaxar um pouco. E aí, ela, quem sabe até durante toda a preleção, ela durma. Até bem pouco tempo, quando não se via por essa ótica maravilhosa que essa gente foi nos permitindo alcançar, num primeiro momento, você está tão carregado que os espíritos não te permitem assistir a palestra. É o que pensamos hoje? Não, a gente vai olhar para a pessoa e vai pedir a Deus que ela encontre na nossa casa equilíbrio suficiente, mansuetude, para ela tirar o seu cochilo. Os médiuns da casa não têm esse direito não, tá? Vocês estão fora desse grupo aí. Procure fazer os equilíbrios em casa e vem começando a ficar acordadinho. Os espíritos estão contando conosco, inclusive para auxiliar essa pessoa no seu restauro. E alguns nós pedimos a Deus que através dos espíritos bons ela consiga fazer essa relaxação, esse reequilíbrio no mínimo tempo possível, para ela conseguir alcançar parte da atividade por inteiro. Porque quem sabe se ela relutar, ela não consiga por inteiro momento nenhum da atividade, porque ela está precisando de um restauro. Hã? Maravilha. E com a inteligência que trazemos, mais a experiência, mais a sensibilidade, porque inteligibilidade, todos os seres trazem, em qualquer nível de evolução que estiverem. Há inteligibilidade no átomo. Ele gera sua energia e se mantém ali, usinando, para continuar existindo. Basta pôr no microscópio, viu gente? É uma coisa linda. Até me ressinto e com muita fé em Deus a gente verá isso acontecer, das escolas terem microscópio de boa qualidade. Então a gente tem que ter dúzias, mas que leve as turmas em partes. Cada escola tem um ou dois que permitam ver o universo do muito pequeno.
para avaliar melhor o grande. São as nossas formas aí. Porque na medida que nós vamos fazendo esse olhar, nós nos tornamos mais prestativos de boas obras, com a inteligência que trazemos para com nossos irmãos. Compreender o universo do outro. Olhar no outro e conseguir avaliar um pouco do que ele está vivendo, sem nenhum preconceito, sem arrogância, sem nada. É avaliar mesmo, é sentir o outro. E com a inteligência que somos, com a percepção de espaço que trazemos, de tempo que trazemos, afirmar para nós mesmos: eu tenho este instante presente para doar a essa pessoa e eu quero fazer a minha melhor doação. Para eu continuar efetivamente fazendo depois. Porque não quer dizer que eu tenha que doar enquanto estou aqui fisicamente olhando para cada um. Mas como é que nós melhor registramos as pessoas? Na medida em que nós nos comprometemos no presente ali, de olhar para ela, de fotografá-la e levá-la conosco. Quando nós vamos alcançando isso, nós somos capazes de sermos melhores contingentes e trazermos contingências boas, ou pelo menos um pouquinho melhores, para a vida de cada um. E aí quando eu entrar lá na porta, eu não ser uma contingência eu não fazer a contingência da desestabilização dos que estão aqui. Dizer: nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que entrou um furacão. Estava todo mundo tão bem. Quando ela entrou, as pessoas perderam o equilíbrio. E com a inteligibilidade que nós somos, com a sensibilidade que já alcançamos, com o processo cultural que nós já vivemos, nós somos capazes de sermos geradores de melhores equilíbrios. E aí nós podemos acreditar no outro o suficiente para termos fé. Já que a fé espírita é racional. E o próprio Evangelho está nos dizendo: amai-vos, espíritas, amai-vos, na verdade não precisa da palavra espírita, pessoas, amai-vos e instruí-vos. Porque na medida que a instrução caminha junto com o amor, e o amor é o conjunto de todos os valores universais, e em cada instante a gente vai expressando uma face mais acentuada, por exemplo, da caridade, que é um dos itens que compõe o amor. Vai ter momento que nós vamos apresentar com mais exuberância a face do trabalho. Está precisando de trabalho pesado mesmo. Chega lá e dá banho na pessoa. E trocar roupa de cama, e seja lá que cheiro estiver, conseguir, nem que seja com bala de hortelã na boca, tirar os detritos, pôr para lavar, não tem máquina, vai lavar manual, e aquilo vai andar, vai fluir, porque também nós estamos interessados, não é em ficar sentindo o cheiro, nem sentindo que está feio, que está bonito, que está isso, não, nós estamos interessados em fazer. Sua atenção volta tanto para o fazer, que os seus sentidos, agora os materiais mesmo, o olfato, que é às vezes maravilhoso, até acima do normal, ali, naquele momento, você aguça tanto os outros sentidos, que na relativização, ele não fica tão aflorado. Na medida em que queremos fazer com que as contingências naquele
lugar em que estamos, no âmbito que podemos, estejam se expressando da melhor maneira possível. Quando a gente pensa no possível a nós espíritas não nos restringimos apenas ao que já construímos, porque nós temos o que já construímos. E trazemos num grau melhor de aperfeiçoamento, mas nós temos as possibilidades no mundo quântico, as possibilidades de, ao interagirmos com esse, todas as partículas, sim, me interagindo com elas, informando e comunicando a elas as minhas próprias necessidades, elas me informando e comunicando suas necessidades, suas habilidades, suas possibilidades, aí nós percebemos o que é que as pessoas estão trabalhando como a física das possibilidades, que já é uma área da física mesmo. Possibilidade passa a não ficar restrita só ao que já aprendemos no nosso perfil individual de estudar, experimentar, trabalhar, fazer. Mas nós somos capazes de receber informações que se somam ao que sabemos e nós conseguimos fazer um upgrade, mesmo que ele seja mínimozinho, só que mínimozinho, aberto no universo das possibilidades, representa muito na linha de ação, naquele momento que nós estamos ali fazendo. E na medida que abrimos e vamos conseguindo descortinar aquele horizonte ali que nós precisamos descortinar para fazer o que precisamos fazer, nós passamos a acreditar e ter fé. Mesmo que uma multidão, que o mundo inteiro chegue para nós para dizer, isso não existe, você viveu aquilo. Você se deu ao luxo de viver aquilo. E o que a gente vive é muito forte. Mas nós temos que viver. Nós temos que ter um foco no sentido do trabalho. Mas é foco mesmo. E não nos colocar no rol das possibilidades do cansaço. Isso não quer dizer que não respeitemos hora de dormir, hora de levantar, hora de alimentar, hora de beber água, hora de tomar sol. Não estamos falando que não tenhamos que fazer tudo isso. Nós estamos na Terra. E fazendo parte do sistema Terra, nós precisamos hidratar, nós precisamos de exercício respiratório para nos oxigenar, nós precisamos de alimentação de qualidade orgânica, nós precisamos de alongamento, nós precisamos de relaxação, nós precisamos de quarto de qualidade para dormir, não é estúdio, é quarto, que seja de 2x2, para sobrar um espaço lá fora, para pôr a TV ou o computador. Muito melhor que tenhamos um quarto de 2x2, e tenhamos um outro cômodo, o quarto não tinha 4x4, ou 3x4, ou 3x2, dá um jeito, põe, reparte e põe esses equipamentos num outro lugar para sobrar um espaço para dormir. O seu sistema se reciclar. Porque para sermos portadores da capacidade de fazer bons produtos mediúnicos, que é o que todos fazem sem exceção,
nós precisamos de um sistema que se recicla. E tivemos a bênção, ou o merecimento junto com a bênção, de poder fazer um projeto encarnatório para reencarnar num país onde dia e noite são super bem divididos. Eu, às vezes, quando estou no auge do meu sono, lá, meia-noite, que não consigo fazer mais nada, porque tudo para dentro de mim, porque a hora de dormir chegou, eu penso, como seria um país que agora ainda estivesse dia, né? Não seria tão bom quanto é. Não seria tão confortável ir me recolher agora. Se estivesse tudo claro e fora, entrando luz nas gretinhas das janelas. Não, tudo escurão. E às vezes a gente esquece de agradecer. A gente olha tanto para as coisas que uma cultura nova como é o Brasil, tudo por fazer, e nós aqui para fazer, nós aqui para contribuir, para trabalhar duro na construção de uma cultura nacional. Às vezes a gente olha tanto para tanta coisa que está em desalinho e esquece de valorizar e fazer um processo de gratidão pelo que está muito bem alinhado. No circadiano da Terra, nós temos o privilégio de um país que nos ajuda muito nesse sentido. Daí, na medida em que nós vamos mentalmente buscando nos transformar os espaços onde chegamos, para junto com eles nos transformarmos em pessoas cada vez melhores e mais adaptadas para lidar com a pluralidade. Porque não adianta a gente querer ter fé, acreditar, se tudo tiver que ser igual. Ah, mas o problema são as pessoas. Não, o problema não são as pessoas. O problema é que você não está se qualificando adequadamente para viver, primeiro, um planeta que já é plural em si. Nós não encontramos uma situação na Terra que nos mostre homogeneidade. A gente vai para o deserto, tá? Planície, areia, 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 areia. Mas está tudo muito igual? Não está, não. Dunas, lugares mais fundos, até um verdinho ali, onde você pensa, como que tem esse verde aqui, mas tem um verdinho. Vai para os lençóis maranhenses, areia, 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 lagoa no meio, um lugar verde lá, não sei onde. E onde permite maior diversidade, é aí que tem diversidade mesmo. Como são as pessoas que reencarnam? Exatamente isso. Um planeta que acolhe espíritos nas mais diferentes faixas evolucionárias. E a gente esquece que essa gente vem, passa um período aqui, desocupa espaço para chegar em outros. A gente esquece desse detalhe e reclama, mas a Terra não evolui, a humanidade não evolui, a humanidade não anda. Olha o que ainda está acontecendo. Uai, minha irmã, mas assim como reencarnou Jesus Cristo, o Buda, Martin Luther King, vamos pensar em Gandhi, Teresa de Calcutá, Mãe Menininha, Francisco de Assis, assim como desencarnou esse povo todo, encarnou esse povo todo, também encarnou Nájila, também encarnou outras pessoas que quem sabe até saibam um pouquinho menos que ela. E reencarnamos todos juntos exatamente porque somos partículas em interação, comunicando o que sabemos e o que precisamos aprender. Simples assim, né? É uma equação que não era para ninguém ter dificuldade. Todos se interagem, todos comunicam-se uns aos outros e uns com os outros, todos se informam e informam aos outros.
apenas para acontecer a evolução. Nós espíritas criamos umas figuras fantasmagoricamente horríveis acerca dessa diversidade. E agora nós temos o compromisso de demolir o que criamos. Porque foram criações nossas. Nós criamos que as pessoas, quando vêm aqui, e esse moço é maravilhoso, e coitado, escolhe a mim para casar, e vai descobrindo que eu sou uma pessoa difícil, arrogante, exigente acima dos limites. Isso cria na relação um desequilíbrio que chega a distúrbio. Seremos capazes de dizer que eu sou um obsessor, que eu sou alguém que ele sacrificou numa outra encarnação e que agora eu vim para nós dois liquidarmos contas. Esquecemos que em reencarnação é o maravilhoso instituto que nos permite evolução. Só isso. Reencarnamos para aprender o que não aprendemos antes. Segundo os espíritos orientadores, me desculpem os que já frequentam aqui há mais tempo, que já escutaram isso muitas vezes, mas sempre temos novatos. E segundo os orientadores, que nós aproveitemos o melhor que pudermos com as pessoas que estão ao nosso lado agora, sejam elas maravilhosamente consonantes conosco, sejam elas e nós extremamente distonantes uns com os outros, que aproveitemos para fazer os melhores aprendizados, os melhores registros, as melhores superações, porque segundo eles dificilmente nos encontraremos para reencarnar de novo por muito tempo. E esse muito tempo para eles é 2.000 anos, 3.000 anos, não é muito tempo, 50 anos, porque ninguém nem reencarna em 50 anos. Na visão espírita atual, dentro do que os orientadores informam, o mínimo para a gente reencarnar num planeta como a Terra, que o capital médio de vida hoje já passa até para 100 anos, né? Até bem pouco tempo era 60, depois foi para 70, a qualidade de vida foi melhorando. A gente pensa que piorou, mas melhorou. Foi para 80, a gente não reencarna antes de que aqueles nossos amigos que estiveram encarnados conosco, familiares, tenham todos partido. Mesmo aqueles que estavam nascendo agora e que viveram alguns dias conosco, que fizemos registros ali com eles, por uma questão de proteção mesmo, para a gente não suscitar memórias que possam nos prejudicar e prejudicar aquelas pessoas. Então, depois que todos já partirem, que mesmo assim aí vem as questões todas da escolha, da preparação dos projetos, das opções de vir, para onde vir e etc. Daí nós vamos, na medida que vamos processando essas questões ligadas a tempo, espaço, inteligência, contingência, a nossa aplicação, nossa autoaplicação nos meios, nós vamos compreendendo melhor o que os espíritos têm insistido que nós compreendamos esse pertencimento que fazemos a Deus e à humanidade. Até bem pouco tempo era mais difícil a gente entender esse pertencimento, especialmente à humanidade. Que, como sabemos, lá desde os nossos lares católicos, que Deus é único e que, portanto, já admitimos ali desde bem cedo um único Criador, portanto, todos nós irmãos, vindos de uma mesma fonte. Então, entender esse pertencimento de todos a Deus era mais fácil. Pertencimento à humanidade, a gente via que as pessoas tinham muita dificuldade em alcançar isso. Na medida que os físicos foram trazendo essa coisa de que nenhuma partícula é isolada das outras, que nenhuma partícula deixa de, por algum nível de suas vibrações, das frequências que ela emite,
ela se comunicar com todas as demais, aí nós conseguimos entender e perceber que as pessoas estão conseguindo entender melhor essa coisa de pertencimento à humanidade. Porque enquanto nós nos víamos isolados, como eu ainda não me alcancei tão bem, eu não me comunico bem com esse rapaz que já é muito evoluído. E ele estando muito evoluído, ele está fora de mim. Essa era a visão que trazíamos até bem pouco tempo. Tanto que inventamos o espírito obsessor, o espírito da treva, aquele que só vem e encosta em você para te perturbar, desequilibrar, mas ele não faz parte do seu universo, mas ele veio para te incomodar. Não. A visão hoje é: espírito se une a nós por uma questão de sintonia nossa, num duplo consentimento. Eu me consinto relacionando com esse espírito, ele me informar e comunicar, ele informa a todos. Mas essa ligação a ponto de fazermos trabalhos juntos, sejam bons ou ruins, com o meu consentimento, com a minha sintonia, com a minha ressonância, compartilho campos de encontro com ele. Agora, no sentido de pertencimento, pertencemos a todos na humanidade, portanto, nós nos pertencemos. Não há aquele que nós possamos dizer que ele está fora do nosso âmbito. Agora, ele tem ação para mudar os rumos da minha vida, das minhas coisas? Isso não. As escolhas, aí estão dentro do livre-arbítrio de cada um. E ao contrário, o que os Espíritos nos dizem é: o livre-arbítrio é um princípio tão fundamental no sentido das liberdades de cada um ser, que nós não podemos romper o livre-arbítrio dos irmãos. Nós podemos usar de todos os recursos para sensibilizá-los, mas a escolha é dos irmãos. Se eu resolver tomar uma atitude que não é a melhor, meus orientadores espirituais, segundo eles, desde utilizar do recurso da minha intuição para fazer diálogos íntimos, pensamento a pensamento, através da intuição, chegar a informações, se utilizarem de pessoas da comunidade, inclusive estranhos. Permitir que eu resolva ir ao Mundial, fazer uma compra de uma batata, bem no momento em que alguém que eles estão tentando encontrar aquele padrão para falar comigo aquilo que eles estão precisando que seja falado, isso eles poderão fazer. Me sensibilizar a ir comprar batata, detergente naquela hora, que aquela pessoa está na fila e o assunto sai, flui e a informação chega. Quando estamos ainda num nível em que, pela intuição, pelas comunicações mais sutis, a gente não está conseguindo nos permitir que aquilo flua, utiliza alguém encarnado como nós, com uma linguagem falada e etc, etc. Mas que romper o nosso livre-arbítrio no sentido de nos cabrestar para nós fazermos o que eles sabem que é o melhor, que isso eles não fazem. Na medida em que nós vamos trabalhando esse pertencimento criatura-criador, que nos percebemos entre outras coisas, o sentido desse entrelaçamento todo, nós vamos conseguindo estruturar a matriz para a fé. E a fé como matriz, que é uma das pedras angulares do Espiritismo, é a fé racional. Eu vou observando, experienciando, percebendo, avaliando, trocando ideias, estudando, ouvindo,
e vou construindo uma fé dentro da minha pirâmide de conhecimento. E o irmão Leocádio nos traz uma frase que é: a fé não começa onde termina o conhecimento. A fé é o próprio conhecimento, que é o mesmo que está no livro dos Espíritos. Amai-vos e instruí-vos para acreditar e para estruturar a fé. Na medida que nós vamos fazendo essa caminhada, nós vamos conseguindo colocar com muito foco para nos autocontrolar e nos auto-administrar o pensamento com mais vigiliatura, avaliando melhor nossos sentimentos e nossas emoções. Porque essa chave, pensamento, sentimento e emoção, ela é fundamental nos nossos processos produtivos. Seja produtivo num laboratório de química, produtivo numa peça teatral, produtivo na composição de uma canção, produtivo no ato de varrer. Esses três elementos, com muita fé em Deus, nós haveremos de estar mantendo-os conectados. Para isso, nós vamos utilizando da prece, da reflexão, da meditação, para irmos atualizando o nosso autoconhecimento e conseguirmos nos manter no processo do pensar, do emocionar, do agir, pelo menos uma intenção calcada na fé que é racional no espírita, para fazer nossos produtos mediúnicos, que nos permitam ver sentido para a nossa vida. Porque eu não tenho dúvida que sempre foi e que de agora em diante, muito mais, nós teremos necessidade de sentido para a nossa vida. Quando as pessoas vão perdendo o sentido para a existência delas aqui, em geral, os desdobramentos são cruéis. Começa desde melancolia, tristeza, desânimo, falta de bom diálogo na família, falta de ânimo para lidar com o que temos que lidar, e todos os dias temos que lidar com muita coisa, não é com pouca. Não adianta pensarmos que já administrei isso de manhã, de tarde eu vou ter momento de glória. Momento de glória com relação àquela administração que fizemos, nós haveremos de lutar para ter. Mas já saber que esse momento de glória não vai nos conceder o direito de sentar, relaxar. Nós vamos sentar e relaxar com relação àquela resolução que, graças a Deus, conseguimos fazer. Mas que no movimento cósmico chegarão outros elementos, até para nos manter no movimento de trabalho, de operacionalização e de dinâmica, para não perdermos o movimento cósmico. Isso nós podemos admitir que vamos precisar aprender a querer estar no movimento. Tenho certeza que os irmãos passam por experiência de gente que, ao aposentar, não vou fazer mais nada. 5 anos depois a gente encontrou, a pessoa tinha se acabado. Inclusive nos conteúdos. Alguns não levam 5. Alguns, pouco tempo depois, nós estaremos indo lá, ajudá-los a se administrar em processos doentios. Processo de doença mesmo, às vezes física mesmo. Que nós irmos vendo isso como exemplo para nós. E aí nós, com muita fé em Deus, ajudarmos com coerência a nós mesmos para sentimentos nobres. Trabalharmos com sentimentos nobres para ver sentido no que fazemos e mantermos nosso foco. E é uma coisa que a gente sai o tempo todo.
E a gente tem que tomar o foco de volta. Porque imagina, e a gente não sai porque é fraco, porque é mal. Não, é porque graças a Deus somos sensíveis. Você estava num foco. E daí você ouve, ou alguém te liga e lhe traz uma notícia que você precisa sair daquele foco, embarcar naquela notícia para tomar uma atitude de ajuda. E daí você tem que depois se esforçar e voltar para ele. Do melhor equilíbrio. Não, agora já sei o que é, eu tenho que me equilibrar e manter-me o mais equilibrada possível para que eu possa ser prestadora de serviço nessa questão que exatamente me tirou do foco de prestadora de serviço. Eu tenho que voltar e ir fazendo isso para acreditarmos que somos capazes e que ao acreditarmos que somos capazes, acreditamos que outros são capazes e construímos a fé racional crítica, que se equilibra e que sobrevive a qualquer evento. E também não é uma coisa fixa, estática, que não muda. Não, nós vamos passar por nossos momentos de chacoalhada e de crise. E vamos retornar com muita fé em Deus. Vou ler uma frase do irmão Leocádio, que foi na mensagem de ontem no Evangelho do Lar na minha casa. Ser espírita é traduzir para si mesmo o que chega. Felicita ou felicidade? Hã? Felicita ou felicidade? Não. Ser espírita, ser espírita é traduzir para si mesmo o que chega. Eu não estou dizendo que as coisas vão chegar e que de cara, já sei o que é. Né? Já sei o que eu tenho que fazer. Não. Tem que traduzir, se quisermos ser racionais, homens de fé, prestadores de serviço à humanidade. Porque aquela pessoa representa a humanidade. Chegou um fato, diz respeito a uma pessoa. Nós vamos ter que traduzir aquilo para nós, para sermos prestadores de serviço à humanidade através daquela pessoa, naquela situação. Porque ela faz parte da humanidade toda. Ela é pertencente.